Eita glória, paz do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Seja Servo, e hoje eu trago uma mensagem do céu para a tua vida. Não perde a bênção, não perca a tua bênção, minha irmã, meu irmão. Eu refleti agora sobre Naamã, o Ciro. Na verdade, fui fazendo uma viagem, na minha mente aqui, fui lá parar em Naamã. E aí eu quero repartir contigo um pãozinho do céu agora, que o Senhor veio trazer no meu coração. E eu tava esperando aqui o Emanuelzinho se acalmar, mas como ele tá meio agitadinho hoje, eu vou fazer o vídeo aqui com ele. E sabe que a gente prega muito sobre Naamã, o Ciro, e o assírio, Naamã, assírio. E a gente fala muito sobre a arrogância de Naamã, sobre a questão de Naamã ser alguém superior, um general, sobre Naamã não se dobrar, mas o Senhor trazia ao meu coração algo totalmente ao contrário do que nós pregamos às vezes e ouvimos pregar, E a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E a Bíblia fala que Naamã, ele ouviu a menina dizer, que a menina que ele havia levado escrava, quando ele toma ali o reino do norte e o reino de Israel, e o reino assírio destrói aquele reino, uma parte ali, do povo de Deus. E essa menina, ela é levada cativa, com os assírios ali, e ela vai para a casa de Naamã, trabalhar com Naamã. E o texto bíblico diz que Naamã, ele estava leproso, que ele era um homem valoroso, a Bíblia diz, porém ele estava leproso. E aí me chamou a atenção que o Senhor Jesus, ele menciona Naamã. Ele fala no livro de Lucas, no capítulo 4, no versículo 25, que no tempo que Elias orou a Deus para que não chovesse, sobre a terra durante 3 anos, Deus não enviou a casa de ninguém, haviam muitas viúvas ali, naquela terra, mas a única a quem Deus enviou Elias foi a viúva de Sarepta, e da mesma forma ele vai se referir a Naamã, o Ciro, como o único que teria recebido a bênção ali naquele tempo, sendo que haviam vários leprosos. Mas aquela menina foi enviada à casa de Naamã, o Ciro, e a Bíblia se refere ao Naamã como um homem valoroso. E aí a gente começa a refletir o seguinte: por que nós perdemos a bênção muitas vezes? Porque pessoas perdem a sua bênção por não ouvir. Nós temos uma dificuldade muito grande. Eu comecei essa reflexão sobre ouvir, sobre como nós temos uma dificuldade, o pecado, ele aparece nas nossas vidas já desde muito cedo, quando nós falamos para as crianças, por exemplo, não mexerem em determinadas coisas e elas vão ali, elas insistem e elas querem fazer aquilo. Então a gente vê que a teimosia do pecado, a nossa própria razão, o nosso próprio eu, nosso achismo, a gente acha tantas coisas, mas baseado em quê? A gente cria as nossas próprias opiniões, baseado em quê? Nós não queremos ouvir, ou nós formulamos opiniões em cima, às vezes, de uma coisa tão pequena, infundada, sem base nenhuma para aquilo. Nós criamos todo um contexto, toda uma história, uma coisa que nós acreditamos, E, na verdade, se a gente for parar, ouvir, examinar, tantas coisas, tanta história, tanto estudo, a gente vai entender que a gente não sabe nada, nós somos um grãozinho de areia no meio do universo, E aí eu quero falar sobre como Naamã ouviu. Nós achamos que Naamã não ouviu, não, Naamã ouviu e ele recebeu a sua bênção, isso é um fato. Nós pregamos que Naamã, ele era arrogante, mas não, olha só, Naamã, ele tinha um coração humilde, porque ele ouve a sua serva, ele levou aquela menina lá de Israel e ele levou ela como serva para sua casa, para sua esposa, sua senhora, e ele escuta a voz da menina. Tem tantas pessoas, meu irmão, que às vezes a gente vê que a pessoa tá morrendo, ela precisa de ajuda e a gente vai oferecer ajuda e ela não aceita ajuda. Ela prefere morrer. Irmão, tem pessoas, minha irmã, que preferem a morte
do que serem ajudadas, do que receber uma ajuda, uma direção para a sua vida. E a gente tem a direção, né? A gente às vezes tem a direção, Deus já deu, Deus revelou, até para nós mesmos, né? Só que a gente não quer praticar, a gente não quer fazer porque a gente acha um absurdo. Porque Naamã, olha só, meu irmão, Naamã, ele chegou a achar, né? Ele recebeu a instrução da menina, primeiro ele ouviu. Aí ele foi até Israel. Eu vou resumir aqui, porque eu não quero que a mensagem fique muito grande, eu quero passar a centralidade da mensagem aqui. Ele vai para Israel, ele ouve a voz da menina, vai para Israel, e aí lá ele escreve para o rei e tal, né? Ele fala com o comandante dele e que fala com o rei e tal, e aí chega no ouvido do profeta, e aí o profeta diz, manda vir ele que ele vai saber que tem profeta em Israel. E aí quando ele chega lá na casa, ele espera ser recebido, chega na casa do profeta, espera ser recebido, não é recebido pelo profeta, ele fica indignado. Ele fica indignado porque ele pensou na mente dele que o profeta ia sair lá, ia pôr as suas mãos e tal, e ele ia ficar curado, só que isso não aconteceu. Né? O profeta dá uma instrução para ele e ele fica indignado com aquela instrução. Meu irmão, às vezes a gente fica indignado com instruções, é verdade. É bem verdade, a gente pode se indignar com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, o que a gente não pode deixar de refletir em cima do que nós estamos ouvindo ou vendo. E aí, olha só a humildade de Naamã, meu irmão, minha irmã, que a gente não enxerga, né? Como Deus é tremendo, eu fiquei maravilhada nessa palavra. A gente não enxerga que Naamã, ele ficou indignado, mas aí o outro servo dele disse para ele, instruiu ele, disse, meu senhor, que coisa tão fácil é essa que ele te mandou fazer? Se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, o senhor faria, mas essa coisa é tão fácil, o senhor não quer fazer. Né? Se ele tivesse mandado trazer um monte de boi para matar, sacrificar, subir monte, descer monte, fazer tantas outras coisas, como nós somos religiosos, ele teria feito, mas ele não pediu, ele pediu uma coisa muito fácil. Vamos traduzir para os dias de hoje, às vezes a gente fala a palavra de Deus para alguém, às vezes a gente diz assim, olha, Deus vai curar a tua vida se tu te inclinar para Ele, para fazer a vontade dele, olha, Deus tem salvação para tua casa, e a arrogância, a soberba que está no nosso coração, porque hoje a gente ouve a voz do Senhor, porque o Senhor nos levou, Ele foi nos levando, né, a um momento que nós acabamos clamando. A gente acabou tendo que ouvir, tendo que parar e refletir por causa do propósito dele na nossa vida. Mas quantas vezes nós vemos isso, né? E nós não devemos nos tornar arrogantes por causa disso, porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus e da vontade do Senhor. Mas assim como ele usou outras pessoas, às vezes, para a nossa vida, com paciência, com amor, com bondade, também da mesma forma nós devemos reproduzir isso. Reproduzir. Tem pessoas que acham que pessoas que nasceram num lar cristão, pessoas que tiveram uma direção, elas se gloriam nisso, como se por elas mesmas elas tivessem chegado à salvação. Mas isso é projeto de Deus na vida de cada um. E o Senhor espera de nós misericórdia uns dos outros. É isso que o Senhor espera. Isso é muito claro na palavra de Deus. E aí eu quero trazer para ti o seguinte, que Naamã, ele tinha humildade, tanto que Jesus, o Senhor Jesus, quando ele fala ali no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 25, ele fala de Naamã, ele diz que Naamã recebeu uma bênção no meio de tantos leprosos, e ele era um povo gentil. Ele era do povo gentil e recebeu uma bênção do povo que conquistou lá a terra deles, a terra do povo de Deus. Né? E ele recebeu a bênção por quê? Porque, na verdade, Naamã ele não tinha um coração soberbo, ele tinha um coração humilde. Existem pessoas que não entendem alguma coisa, mas o seu coração é humilde. Elas agem por instinto, como era com Paulo. Paulo achava que estava fazendo certo para Deus, mas na ignorância dele, ele achava, e Deus conhece o coração do homem, ou seja, tem pessoas que estão em pecados terríveis, e elas estão achando que estão fazendo certo, e na verdade, quando Deus fala conosco, às vezes ele diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse está pecando, né? E nós sabemos fazer o bem, muitos de nós conhecem a palavra de Deus e não faz o bem e não pratica o amor de Deus, e muitos que não conhecem estão no erro por engano. E era o caso de Naamã.
Porque Naamã, ele escuta de novo, ele ouviu a menina de Israel, do povo conquistado, que ele conquistou, e agora ele escuta o seu servo, que diz para ele, mas meu Senhor, reflete, para, pensa. E o que Naamã faz? Naamã reflete, Naamã para, Naamã pensa, e ele diz, olha, não é que esse meu servo tem razão, não é que ele é servo, mas até que parece que ele é inteligente, né? Não é porque que ele está me servindo que ele não é tão burro assim, né? Eu acho que eu posso ouvir ele, eu acho que eu posso ouvir a instrução dele. E Naamã não se sentiu em nada inferior ao seu servo por estar ouvindo. Olha que coisa incrível isso. A Bíblia diz que o sábio ouve, mas que o tolo se apressa em falar. E quantas vezes, porque alguém que nós desaprovamos, nós nos achamos inferiores, meu irmão, a gente se acha inferior por estar ouvindo uma instrução que a gente, na nossa mente, colocou no nosso coração que a pessoa é menor do que nós. Né, que Deus tremendo, né, que palavra tremenda. E eu fiquei maravilhada e precisava repartir. Tô aqui, ó, o Emanuel tá aqui, ó. Estamos aqui, né, tá meio agitadinho hoje, dormi um pouquinho, tá friozinho, mas a gente tá aqui, né, falando, dividindo, repartindo o pão com nossos irmãos, a palavra do Senhor, a palavra do céu, que nos faz refletir nesse dia. Às vezes a gente perde a nossa bênção por não ouvir, porque nós não sabemos ouvir, a bênção está do nosso lado. Às vezes uma pessoa abriu a boca para falar com a gente, meu irmão, a gente já diz assim, não quero nem saber, não quero nem ouvir, isso aí é doida, essa aí é louca. Não é assim que as pessoas dizem, não é assim que as pessoas falam, e as pessoas perdem. A gente perde, nós perdemos, simplesmente por não saber ouvir. E eu me lembro muito, isso vem muito forte no meu coração. A primeira lição que eu tive sobre ouvir, né, foi com um primo meu, que eu era menina ainda, e ele era muito de ajudar, muito de se envolver, né, e na minha opinião ele estava se metendo, né, e me deu uma instrução sobre uma comida que eu estava fazendo na ocasião, e eu não aceitei, né, porque como ele fazia muito frequente isso, eu estava irritada naquele dia e disse que não queria aquela instrução, né, e eu não aceitei aquela instrução, e ele me disse, Juliana, ouve. Ele disse, Juliana, ouve. Se tu aceitar, se tu quiser usar, tu usa, se não quiser, jogar fora. Mas às vezes tu pode estar colocando um conselho que é bom fora, por arrogância. A arrogância é o não ouvir, a arrogância é o não examinar, é o não avaliar. Porque nós achamos baseado na nossa própria razão, porque nós queremos ser mais inteligentes, nós queremos ser mais sábios que os outros. Nós não aceitamos que alguém possa ter tido uma instrução relevante antes de nós. Nós não aceitamos, tem pessoas que dizem assim, se Deus falou com ela, por que não fala comigo? Né? Se é o mesmo Deus, mas vem cá, né? O que tu tem feito? O que essa pessoa tem feito às vezes, né? Às vezes Deus quer falar, mas o ouvido é que está fechado, a pessoa é que não quer ouvir. Não é verdade, meu amado irmão, minha amada irmã? Nos falta ouvir, nós perecemos, a Bíblia diz, por falta de conhecimento, o povo de Deus perece. A gente geme, a gente chora por falta de conhecimento. Nós vemos aí, acabamos de sair de uma enfermidade aí no mundo mundial, afetou várias pessoas, morreram milhares de pessoas. E o que mudou nas nossas vidas? A gente olha que as pessoas continuam do mesmo jeito, a gente continua do mesmo jeito. A gente pensa às vezes que as pessoas vão ficar mais solidárias, né, por causa de uma coisa assim, mas Deus conhece a dureza do coração do homem. A gente passa por coisas, o Senhor nos permite passar, para às vezes o nosso coração, ele ser moldado por Deus, ele ficar mais flexível. E nós continuamos olhando com os nossos olhos carnais, nossos olhos julgadores, acusadores o tempo todo. Não é verdade, minha irmã, meu irmão? Comenta aí, coloca aí nos comentários aí, compartilha essa palavra com alguém, né? Eu quero te dizer, não perde a tua bênção, afina o teu ouvido, presta atenção no que as pessoas estão falando, ouve pregação, ouve a voz de Deus, ouve a vontade do Senhor. A gente não sabe usar a palavra de Deus, existe uma mensagem para cada tempo da tua vida. A gente tem que entender qual é o tempo que nós estamos vivendo, o que Deus está nos falando neste tempo.
E Deus falou ali, usou o profeta para falar com Naamã, para dizer para Naamã que ia curar. E Naamã, ele tinha assim um coração humilde. Jesus menciona ele, que ele foi o único curado no meio de tantos leprosos, no meio de um povo gentil. Por quê? Porque ele era um general que ouvia os seus servos. Meu Deus, tem ideia do que é isso? Um general, alguém que está numa posição superior e é capaz de olhar para alguém que está numa condição supostamente inferior, né? Porque o seu trabalho seria um trabalho de servir, mas Jesus diz que no reino dele o maior é o que serve, meu irmão. E às vezes a gente não consegue entender isso, nós diminuímos as pessoas, nós não queremos dar ouvido, nós perdemos de ser sábios, de ser inteligentes. Por não ouvir, nós perdemos bênçãos, nós perdemos de crescer, nós perdemos de prosperar espiritualmente, materialmente, simplesmente por não ouvir. Ei, fecha os teus olhos que eu quero orar pela tua vida. Fecha os teus olhos, amado Deus e soberano Pai. Eu agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã, Pai, que tem assistido, ouvido a Tua palavra, Senhor, aqui no nosso canal. Pai, sou instrumento Teu nas Tuas mãos, Senhor, para abençoar vidas, e eu quero te pedir que esse irmão, essa irmã seja abençoado através do poder da Tua palavra. Senhor, instrui ele em toda a sabedoria, Pai, em toda a inteligência, Senhor, da palavra de Deus. Afina o ouvido dela, o ouvido dele, Senhor, para que nenhuma palavra, Senhor, se passe despercebida, mas que de tudo ele e ela possa tirar proveito, Senhor, na palavra de Deus, que toda aplicação, Senhor, na vida dela possa fazer diferença, que ela, que ele possa aplicar a palavra de Deus, a palavra do céu, e possa prosperar, Senhor, de todas as formas. Alarga, Senhor, as tendas, Pai, desse irmão, dessa irmã. Faz, Senhor, com que ele venha ouvir, Senhor, todas as pessoas, a ouvir, Senhor, aqueles, Pai, a qual ele não tem dado valor, ela não tem dado valor, às vezes não por vontade própria, mas pela nossa ignorância, pelo nosso eu, porque nós somos assim, Pai. Oh, Senhor, nos perdoa dos nossos pecados, me perdoa, perdoa esse irmão, perdoa essa irmã, Pai, e ajuda, Senhor, que nós viemos a fazer a Tua vontade, a caminhar na Tua direção, para que nós não venhamos perder, Pai, as bênçãos do céu. Não retém, Senhor, as bênçãos do céu na vida do meu irmão, da minha irmã, mas sobre a Tua palavra, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida dela, a vida dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Oh, glória a Deus. Irmãos, às vezes eu esqueço, porque eu quero fazer o vídeo rápido, né? Porque a vida de quem corre aqui com bebê, ela é corrida, né? Era uma coisa que estava no meu coração, a oração, né? Pelos irmãos, e a pedido de uma irmã que tem nos assistido, eu estou fazendo aqui a oração. Se eu me esquecer, irmãos, me lembrem aí, coloca no comentário aí no próximo vídeo, opa! E aí a gente vai estar orando, tá? E quando eu não estou orando aqui pelos irmãos, aqui no YouTube, eu estou orando aqui, quando eu dobrar meus joelhos aqui, eu apresento os irmãos para o Senhor, que o Senhor abençoe cada uma das vossas vidas, né, do seu lar, do teu lar, da tua história e tudo que tu tem buscado no Senhor. Somos gratos pela salvação, mas que o Senhor venha abençoar cada vida, tá certo? Nada vai te faltar se tu ouvires atentamente a voz do Senhor, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.